Olá, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo vai ser longo, vai ser denso, vai ser intenso. E antes de começar, eu já falo para você o de sempre. Curta e compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. Valeu? Bom, olha só. Hoje nós vamos falar de política. Política é uma merda. Política é uma p... Pois bem, eu acho tudo isso e muito mais. Veja só essa fotografia de 1996. Tô lá eu na rua com uma placa, parando os carros. Agora veja como que essa foto foi publicada no Estadão no mesmo ano, 96. Olha o que está escrito embaixo. Política é ruim. Pois bem, naquela época eu também achava que política era ruim, sendo que eu àquela altura não tinha a menor noção de que o simples fato de eu estar parando o trânsito com uma placa dizendo faixa exclusiva para criar uma foto, para ser publicada na imprensa, para chamar a atenção da população, já era um ato político, o que é muito diferente de política. Era um ato político demandando uma política pública. Eu vou explicar as diferenças. Independente de a gente gostar ou não de política, o importante é nós termos consciência de que o simples ato de nós pedalarmos nas ruas, ocuparmos um espaço que nos é garantido por lei, já é um ato político. E o mesmo sucede com quem pedala e treina nas estradas do Brasil todo. Nós estamos ocupando um espaço, exercendo uma resiliência que nada mais é do que um ato político que deveria ser apoiado por uma política pública. Isso tudo para dizer, sim, você pode achar que política é uma merda. Eu também tenho esse mesmo sentimento, mas somente com muita pressão da sociedade civil é que as políticas públicas saem do papel. E essa pressão nada mais é do que uma sucessão de atos políticos de cidadania. Portanto, meu caro, bem-vindo à política. Saiba que quando você pedala, você está exercendo um direito e nada mais é do que uma resiliência e, portanto, um ato político. Bom, agora mais uma frase chavão. Época de crise é época em que grandes portas de oportunidade se abrem. Bastante chavão isso, né? Mas é uma realidade. E a bicicleta como meio de transporte, como ferramenta de inclusão social, como solução de mobilidade em tempos de pandemia, como solução de combate às mudanças climáticas, enfim, tudo isso que a gente sabe que vem por trás do ciclismo, em especial o ciclismo urbano, está sendo muito aproveitado nesses tempos de pandemia pelo mundo todo. A cidade que saltou na frente com essa proposta foi Bogotá, aqui em plena América Latina, terceiro mundo. Desde o começo da pandemia, a prefeitura de cara anexou 117 quilômetros de ciclovias provisórias à malha de 550 quilômetros que já tem na cidade. Isso porque o foco é diminuir poluição e, claro, dar condições aos trabalhadores de serviços essenciais a se mover longe das aglomerações. Isso tudo capitaneada por Cláudia Lopes, que é a primeira prefeita mulher daquela cidade. Ela elenca 3 protocolos de orientação para a retomada econômica da cidade. El de biosseguridad, el de salud pública e el de mobilidade segura. Primeiro, segurança. Segundo, saúde pública. E terceiro, mobilidade segura. E aí, então, a bicicleta continua como uma solução para evitar aglomeração do transporte público. E para isso, ela está investindo pesado em infraestrutura. A cidade vai sair dessa pandemia com 80 novos quilômetros de ciclovias que serão anexados aos 550 quilômetros de ciclovias permanentes que Bogotá já tem. Cláudia Lopes arrasou. Vamos para a Europa. A Alemanha, que já tem 70 mil quilômetros de ciclovias, e para você ter uma ideia, é um país 23 vezes menor que o Brasil, está criando ciclovias provisórias em várias cidades. Berlim já editou a toque de caixa um manual de como proceder para criar essas ciclovias. Sob o comando de Angela Merkel, a Alemanha de fato está dando um banho de como proceder no combate dessa pandemia. Sim, já morreram pessoas por lá. Uma taxa de mais ou menos 40 pessoas por milhão de habitantes. Esse vírus está matando gente no mundo todo. Já em Milão,
A inaptidão de gestão política foi catastrófica. Tão grave que o próprio prefeito Giuseppe Sala veio a público pedir desculpa, porque ele foi quem encomendou uma publicidade dizendo: Milão não pode parar. Isso no começo da pandemia. Deu no que deu. A Itália já perdeu cerca de 30 mil cidadãos, o que dá mais ou menos a estrondosa cifra de 500 mortes por 1 milhão de habitantes. Isso é muito elevado. Sem falar que a Itália tem sim subnotificação. Adoro aquele país, mas ele é sim um bocado bagunçado. Pois bem, Milão vai entregar 35 novos quilômetros de ciclovias antes do fim da pandemia. E vai fazer um super bem para aquela cidade, que apesar de ser uma das mais importantes da Europa, até hoje tem muito poucas ciclovias. A Inglaterra registrou um superaquecimento nas vendas de bicicletas simples. Além da Alemanha, a Itália, a França, muitos outros países estão adotando essa política de criar ciclovias provisórias. Por exemplo, Irlanda, Inglaterra, Hungria, Bélgica, México, Nova Zelândia, Austrália, Estados Unidos, todos esses estão com foco na bicicleta como solução de mobilidade numa época que se deve evitar aglomerações. A França está dando um banho. Paris, por exemplo, que vai ser sede dos Jogos Olímpicos de 2024, já havia determinado uma série de restrições ao uso do carro individual. Isso antes da pandemia. A cidade pretende tirar 72% dos estacionamentos de automóveis nas ruas até os Jogos. E as ciclovias provisórias, elas seguem ao longo das linhas de metrô e de trem. E ela pretende aumentar a estrutura cicloviária ainda durante esse tempo de pandemia. Isso significa que eles pretendem saltar de 350 para 750 quilômetros de ciclovias durante esse período. Olha só a janela de oportunidades que a França está pegando nesse momento. E vai além. Junto com a organização civil, o governo federal, capitaneado pela ministra do Meio Ambiente, que é a Elisabeth Borne, ela vai fazer um trabalho no sentido de promover políticas públicas e dar incentivo a que a população, no pós-pandemia, não opte pelo carro para garantir o isolamento social necessário, e sim continue e busque a pedalar. Olha só que inteligente. Vai ser investido cerca de 120 milhões de reais no incentivo direto ao ciclismo. Qualquer cidadão francês poderá pedir 50 euros, o equivalente a uns 300 reais, para colocar a sua bicicleta para funcionar. E o país já cadastrou 3 mil mecânicos para fazer esse serviço. Ou seja, a política pública do governo federal da França está de olho nas bicicletas abandonadas nas garagens e quer colocá-las nas ruas no pós-pandemia. E vai além. O governo francês quer incentivar o trabalhador a ir de bicicleta e vai fazer com que as empresas paguem para cada trabalhador 400 euros, que é mais ou menos 2.400 reais. E esse valor será abatido de impostos. Olha só que círculo virtuoso. O trabalhador vai de bicicleta, recebe um incentivo equivalente a 2.400 reais e o empresário recebe esse dinheiro de volta, não pagando determinados impostos. Fazendo um parênteses, aqui no Brasil, aqui em São Paulo, nós temos uma lei bastante interessante e parecida com esse incentivo que vai ser dado aos trabalhadores lá na França. É o Bike SP, uma lei que já está aprovada, já está sancionada, mas que não sai do papel. Essa lei devolve ao trabalhador parte da economia que ele representa no subsídio pago às empresas de transporte público. Ele, em vez de gerar custo no sistema de transporte público, ele economiza para a cidade indo e vindo de bicicleta. Então essa lei devolve para o trabalhador parte do subsídio que nós, contribuintes, pagamos aos proprietários de companhia de ônibus. Entende? Parece complicado, mas é muito simples. Veja aqui nesse card o que é essa lei. Uma outra imensa janela de oportunidade que está por trás dessa pandemia é a redução de poluição do ar
e redução de emissão de gases de efeito de estufa. Isso foi muito grande. Essa média gira entre 70% a 75%, sendo que cidades como Roma e Milão, esse decréscimo foi de 89%. Só para você ter uma ideia, o aplicativo Move It comprovou que no mundo todo houve uma redução da ordem de 78% em média de movimentação pelos centros urbanos do mundo inteiro. Prefeitos como Sadiq Khan, lá de Londres, não pretende resgatar esses índices antigamente normais de poluição. Então o foco está na sustentabilidade, no combate às mudanças climáticas. Ainda falando de Londres, eles têm até o prazo de 2050 para zerar a emissão de gases de efeito estufa. Isso significa 0 carros movidos a combustível fóssil. Mas atenção, isso não quer dizer que a solução recaia em carros elétricos, porque eles podem ser bastante mais sustentáveis do lado de economia de emissão de poluentes, mas eles ocupam muito espaço. Isso é um assunto para um outro vídeo que eu vou explicar bem para vocês como hoje se está colocando em xeque toda a cadeia produtiva da indústria automobilística. Olha só que outra enorme janela de oportunidade que o mundo está abrindo em função dessa pandemia. Enquanto isso, aqui no Brasil, lá na Amazônia, o aumento de desmatamento foi de 279% no mês de março. 279%. Isso é impensável. Significa mais ou menos 35.500 campos de futebol. É uma área imensa. Isso é um crime. O nosso ministro de Meio Ambiente, Ricardo Salles, aproveitou essa janela de oportunidade. E ele, no dia 6 de abril, reconheceu áreas desmatadas de Mata Atlântica como áreas consolidadas. Ou seja, ele simplesmente anistiou os desmatadores. Crime ambiental, simplesmente feito numa janela de oportunidade que essa pandemia abriu e está sendo mal usada pelos políticos brasileiros. E aí vem a ladainha. Temos que pensar na economia. Sim, temos que pensar na economia. Desde que nós possamos sobreviver a essa economia insustentável que vem sendo proposta. Há que se buscar sustentabilidade em tudo. A gente tem que, mais do que nunca, seguir os princípios da ODS da ONU, Orientação de Desenvolvimento Sustentável. Senão, não vai ter sobrevivência de nenhuma espécie neste planeta. Há muito o que se falar, mas uma coisa está comprovada. O mundo inteiro está buscando implementar soluções que se conhecem, soluções que buscam a sustentabilidade, aproveitando essa janela de oportunidades que a pandemia nos abriu. Mas o Brasil está correndo na contramão dessa história. A janela está aberta. Veja só a citação de Janete Sadiq Khan, que foi secretária de mobilidade da cidade de Nova York, responsável pela implementação de todas as ciclovias naquela cidade. A Janete vem sendo consultada por várias cidades da Europa em como fazer a sua cidade ser mais ciclável. Olha só o que Janete nesse momento nos afirma. As cidades que aproveitam esse momento de pandemia para facilitar as pessoas a andar de bicicleta e caminhar para o transporte público vão prosperar após a pandemia e não simplesmente se recuperar. Escuta só essa frase, vou repetir. As cidades que se aproveitam desse momento de pandemia para facilitar as pessoas a andar de bicicleta e caminhar ao transporte público vão prosperar no pós-pandemia e não simplesmente se recuperar. Olha que maravilha, olha que sacação. E uma coisa é clara, depois dessa pandemia, todos nós vamos ter a nossa economia achatada, principalmente as classes menos privilegiadas, aquelas que pagam grande parte do seu salário, dos seus ganhos, na mobilidade na cidade. Então, a questão como que nós vamos se mover nas grandes cidades desse país é crucial. E bicicleta combinada a transporte público é solução, mas o transporte público tem que ter um preço acessível. Tudo isso nós vamos discutir em um próximo vídeo. Mas fica aqui de novo a mesma provocação. Você não gosta de política?
Eu não gosto de política, mas nesse momento a gente tem que sim demandar políticas públicas boas para todos. E mobilidade está no centro dessa questão. Todos esses dados que eu afirmei aqui, você pode conferir nos links que eu coloco aqui na descrição desse vídeo. A equipe do Bike é Legal é formada só por jornalistas focados na verdade. Aqui fake news não tem vez. Portanto, eu faço um convite. Confira aqui os vários artigos que eu pesquisei para fazer esse vídeo. E galera, se você veio até aqui, já sabe, né? Curta e compartilhe esse vídeo. Copie esse link e mande aí para os seus amigos. Segura a fissura de pedalar, siga-nos lá no Instagram, se inscreva aqui no nosso canal, o canal do Bike é Legal. Também me siga nas minhas redes sociais, @Renata Falzoni, figura pública do Facebook, Twitter e também no Instagram. E já sabe, né? Então logo essa pandemia acabar, vamos embora pedalar e vamos embora fazer muita pressão para políticas públicas sustentáveis, valeu? E bicicleta está no centro dessa questão. Tchau!